cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hannah. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos. Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho. Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns. Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus. Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hannah comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como coportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de coportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hannah novamente, dando seu testemunho diante de todos os coportores. Ela comentou que depois da visita de um coportor, foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões. E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hannah está aposentada e vive em Libertador, San Martín.
Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan. Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Que lindo testemunho de fé do nosso querido pastor Carlos Fernandes. Agora, quero convidá-los a participar deste momento de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.
Um feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos aqui do distrito da Cidade Ademar e também da igreja de Cidade Ademar. É uma alegria muito grande poder estar falando para vocês. Na realidade, eu gostaria de estar presente aí com vocês, né? Ou melhor, que vocês estivessem presentes aqui conosco. Nós vamos, neste momento, louvar ao nosso grandioso Deus para a honra e glória do nome dele. Quero te convidar, então, para que possamos fazer isso com muita alegria em nosso coração. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, o ouvido meu para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu. Eu quero ouvir. Abre-me, ó Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me, filho, nos braços teus, ó meu Senhor. Esse é um louvor muito especial, toca o nosso coração e também nos prepara para recebermos a mensagem. Então, neste momento, eu quero convidá-lo, nós vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, queremos agradecê-lo por este privilégio de estar aqui nesta manhã de sábado, louvando o nome do Senhor. Quero, neste momento, Senhor, fazer um pedido especial. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre todos os nossos queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo neste momento. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, sabe o que vai no coração de cada um, que o Senhor venha atender o clamor de cada coração. E pedimos ao Pai Santo que o consolo do Senhor esteja sobre aqueles que estão enlutados e que a mão poderosa do Senhor venha restabelecer os enfermos e que possamos ter a certeza de que o Senhor sempre estará conosco. Nos abençoe neste momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra, que possamos compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos por amor de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos vivendo aí num momento muito difícil, não é? Onde estamos enfrentando esta pandemia, e essa pandemia tem mudado a nossa maneira de viver e proceder. E eu quero falar de um tema muito importante. Esse tema é o que é mais importante para você. O que é mais importante para você? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas há uma pesquisa muito importante na área da sócio-histórica. Essa pesquisa, ela tenta
reunir elementos importantes para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que há algo, ou pelo menos 3 elementos em comum em todos os tempos, para todas as pessoas, em todos os lugares. Esses 3 elementos são relacionamento, riquezas e também relações de realizações. Pessoas que conseguem fazer grandes realizações. Esses 3 elementos servem como base para alcançar o desejo último do coração de cada ser humano, que é a felicidade, a alegria plena. Você já pensou sobre isso? Então, será que nós conseguimos alcançar a alegria, a felicidade plena através desses 3 elementos aqui? Relacionamento e também riquezas e realizações? Nós vamos estudar e entender isso através do livro de São Marcos. Então, eu quero convidar você, nós vamos aqui passear no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Vamos lá? Me acompanhe, então, neste momento no estudo da Palavra de Deus. O Evangelho de São Marcos, a partir aí do verso 1. São Marcos, ele trabalha com esses 3 elementos que nós citamos aqui. Relacionamento, ele trabalha também com a riqueza e ele trabalha também com realizações. Agora, veja só que importante. O relacionamento ele é muito importante para nós, para alcançarmos o nosso desejo último, o nosso sonho, que é a felicidade plena. Inclusive, nós poderíamos aqui dizer que a felicidade no relacionamento, há felicidade no relacionamento, isso é claro, não podemos negar. Inclusive, o relacionamento ele é eterno como Deus, porque Deus sempre existiu em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a divindade, a Trindade, projetou a criação do universo, pensou no relacionamento. Por isso que Deus, ele criou anjos, ele criou seres à sua imagem, à sua semelhança. E ele coroou a criação criando o homem, Adão e Eva. O relacionamento era muito importante. Deus disse: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu sei, queridos, que existem irmãos obedientes à palavra de Deus. O meu pai foi muito obediente à palavra de Deus. Crescei e multiplicai. E ele realmente cresceu e multiplicou, porque eu sou o 14º filho, só para vocês terem uma ideia, né? Alguns são mais obedientes. E aí vem, então, uma questão do pecado. Quando o pecado surgiu no coração de Lúcifer, isso trouxe, então, separação. Trouxe separação entre Deus e os anjos. 1/3 dos anjos deixaram o céu. Depois também o pecado, ele entra, não é, na humanidade, ele entra aqui na história do nosso planeta. Adão e Eva são afetados pelo pecado. E logo o pecado passa então de geração. Nós, ao estudarmos o livro de Gênesis, já encontramos ali, já nos primeiros momentos de questão do relacionamento, já um irmão matando o outro. Então nós poderíamos dizer, será que realmente o relacionamento poderia ser usado como base para uma felicidade plena? Talvez não. Na realidade, não. Por quê? Porque, veja bem, nós encontramos as pessoas mais feridas dentro de relacionamentos próximos. São pais que ferem, né, de uma forma muito agressiva emocionalmente os seus filhos. São irmãos agredindo irmãos. E são as pessoas próximas de um relacionamento que traz uma ferida muito grande emocionalmente para cada pessoa. Então nós poderíamos dizer que a entrada do pecado no mundo trouxe uma falha no relacionamento. Por mais que o relacionamento ele seja importante, né, os relacionamentos sejam importantes, nós podemos presenciar, principalmente nos momentos em que nós estamos vivendo, que relacionamentos estão trazendo tristeza. Olha só, isso não deveria acontecer, mas vamos pensar um pouco aí na questão da pandemia, desde a entrada aí da quarentena, né, em vários países, o número de divórcio tem aumentado muito. O número de divórcio, o número de violência doméstica, o número de abuso infantil, o número também muito alto de suicídios. Você já imaginou isso? Então,
isso não deveria acontecer. E é claro, eu quero aqui frisar uma coisa muito importante, não é? Para nós que somos cristãos, que temos Cristo em nosso coração, que estamos ligados a Ele. Na realidade, a quarentena deveria ser uma bênção para nós, não é verdade? Isso deveria ser uma bênção para a sua vida, porque o pai está mais próximo dos filhos, né? Os pais mais próximos dos filhos. Nós temos também o esposo mais próximo da esposa, passando mais tempo. Isso deveria ser para nós uma bênção. Deveria ser um momento aí de comunhão, de relacionamento. Mas, na realidade, isso não tem sido. Tem sido para você? Tem sido aí na sua vida, na sua família? Às vezes não, né? Deveríamos pensar nisso. Onde está o erro? O que está acontecendo? Lembra daquele hino que diz assim, se Cristo estiver no lar, feliz é o lar? Então, algo está faltando. Vamos pensar um pouco nisso e colocar em prática em nossa vida um relacionamento saudável, que isso poderá realmente trazer a felicidade para nós. Por mais que isso não seja a base de um relacionamento, o relacionamento não pode ser a base de uma felicidade plena, única, mas deve ser, sim, um relacionamento feliz. Um outro ponto, então, que nós vamos ver aqui, logo em seguida, antes disso eu quero aqui destacar por que eu estou usando o Evangelho de Marcos, porque Marcos, ele trabalha com esses pontos importantes aqui. Veja, do verso 1 até o verso 16, ele fala de relacionamentos. Aqui ele está falando do divórcio, não é? A questão do divórcio e também Jesus abençoa as crianças. Por quê? Jesus, no Evangelho de Marcos, em 2 momentos, Marcos usa o relacionamento de Jesus com crianças como exemplo. No capítulo 9, você vai perceber ali que Jesus ele usa as crianças como um exemplo. E aqui, no capítulo 10, ele disse assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas pertence o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer? E por que Marcos, logo após ele tratar do assunto aqui, do divórcio, ele coloca então em cena as crianças? Porque num relacionamento, esse relacionamento ele vai ser saudável a partir do momento em que nós tivermos o espírito de criança. O que é esse espírito de criança, não é? Ou pelo menos a atitude de criança. Você já viu uma criança guardar rancor de outra criança por muito tempo? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Uma criança em um relacionamento, uma brincadeira, pode até ali num momento, né, eles terem um conflito, né, um pequeno conflito, mas logo o que acontece? Eles voltam. Então, a criança não guarda um rancor. E não é à toa que Jesus ele usou a criança como exemplo, dizendo, se vocês querem entrar no reino de Deus, vocês devem se tornar crianças. Na realidade, a atitude. Sabe, depois que nos tornamos adultos, é que guardamos ou carregamos o rancor em nosso coração. O rancor é um dos grandes problemas na questão do relacionamento. E não só para o relacionamento, mas também é um dos grandes problemas para adoecer uma pessoa. Hoje, muitos dos que estão em hospitais estão doentes por uma carga de rancor, de ódio, de um relacionamento quebrado, de muitas coisas assim. Então deveríamos pensar, não é? Não devemos de maneira nenhuma carregar isso em nosso coração, o rancor, mas devemos perdoar as pessoas para que o nosso relacionamento seja um relacionamento aí feliz. Então, o segundo tópico que Marcos traz é a questão da riqueza. O que é mais importante para você? Eu torno a perguntar. Bom, sabemos que relacionamento não pode ser colocado como base para uma felicidade plena. E a riqueza pode ser? Será? Talvez você tenha pensado assim, olha, pastor, mas não vem me dizer que a riqueza não traz felicidade. É claro, não é? Nós poderíamos aqui afirmar que a liberdade financeira realmente pode trazer alguma felicidade. Inclusive, recentemente teve uma pesquisa nos Estados Unidos com 6.500 pessoas. Essas 6.500 pessoas foram divididas em 2 classes, em classe alta e outra classe média, classe baixa.
Eles queriam entender se a riqueza realmente faz diferença na vida das pessoas no quesito felicidade. E eles descobriram, por incrível que pareça, os ricos não são tão mais felizes que as pessoas com menos recursos. Então nós poderíamos aqui dizer, não é, que a riqueza não pode trazer a plena felicidade. É claro que seria muito bom a gente ter a felicidade, não é, de ter a liberdade financeira, você poder comprar aquilo que você deseja, ter o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, fazer aquela viagem, né, dos seus sonhos e fazer uma viagem de primeira classe, não é? Porque a viagem de classe econômica vai aos Estados Unidos, ficar ali, não é, 12 horas, 11 horas apertado, não é muito bom não, viu? Uma vez eu estava falando isso e uma irmã, ela me disse assim, pastor, o senhor está reclamando porque foi aos Estados Unidos em classe econômica, viajou 11 horas apertado, o senhor precisa ir à Bahia de ônibus, de pau de arara para o senhor ver o que é bom. Realmente não é uma experiência muito boa. Então, a liberdade financeira e ter as coisas pode sim nos trazer alguma felicidade, mas queridos, observe bem, se nós acharmos que tudo que nós precisamos é ser ricos para sermos felizes, estamos plenamente enganados. Porque se isso fosse verdade, ricos, pessoas famosas, não iam cometer suicídio, não é verdade? Então a gente tem que pensar um pouco nisso aí. Mas vamos lá. Uma outra questão, né, que a gente percebe, e você vai ver aí essa questão da riqueza do verso 17 até o verso 34, tá ok? Do verso 17 ao 34, você vai ver aí a história do jovem rico e também o perigo das riquezas. Eu não estou lendo aqui, eu estou usando Marcos só como ponto de tópico, depois nós vamos ler aqui o ponto fundamental, né? Mas aqui você percebe claramente que Marcos está construindo uma ideia para chegar no objetivo, para responder para você e para mim o que é mais importante. Então, relacionamento, nós temos a questão ali do divórcio, a questão do rancor, e logo, logo a gente percebe que isso não vai ser o mais importante. Depois, as riquezas também não. Tem aquele jovem que procura Jesus e ele quer ser salvo, mas coloca a riqueza em primeiro lugar. Agora, a partir do verso 35 até o verso 45, nós encontramos o terceiro tópico, que é as realizações, o desejo de fazer algo que possa ficar na história, algo que possa mudar a nossa vida. Nós temos aqui como exemplo o pedido de Tiago e João. Então, esses dois apóstolos, eles pediram, né, que a mamãe, eles eram irmãos, pediram que a mamãe fizesse esse pedido para Jesus, que um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda. Eles queriam se sentir o quê? Importantes, não é? Olha, um do lado direito e o outro do lado esquerdo do grande mestre, do criador, do mantenedor do mundo. Quão bom seria isso, não é verdade? E aí Jesus disse, olha, esse é um pedido muito complicado, né? É um pedido muito complicado. Porque no reino de Deus, queridos, as grandes realizações, elas são invertidas, relacionadas a nós aqui no mundo. Aqui, quando alguém faz algo extraordinário, se torna a pessoa servida. No reino de Deus, não. No reino de Deus, o maior, ele sempre vai servir o menor. Então, humanamente falando, não há vantagem nenhuma em ser grande. Não há vantagem nenhuma em ter uma posição elevada ao olho humano. Mas para Deus, não. Para Deus é diferente, não é? Jesus mesmo disse, quando ele veio aqui a este mundo, e Jesus, ele fez a maior, ou praticou a maior realização pensável. Porque Jesus, sendo Deus, se torna homem e morre para salvar a humanidade. Então, não existe maior ação realizada no universo do que Deus se tornando homem e morrendo. Então, isso é muito importante para compreendermos. As grandes realizações, elas só terão importância se for em favor dos outros, não em favor de nós mesmos. Por isso que aqui Marcos está colocando isso pontualmente, dizendo, olha, não procure grandes realizações. Se você quer realizar grandes coisas, faça isso para a honra e glória de Deus. E logo em seguida,
nós temos a história que Marcos ele vai concluir este capítulo para responder para você e para mim o que é mais importante para nós. O que é mais importante? Então, Marcos trabalhou com a questão dos relacionamentos, da riqueza e das realizações. Agora, Marcos usa uma história que vai demonstrar que tudo isso não tem grandes importâncias para alcançarmos o nosso desejo, o nosso objetivo último, que é a alegria plena, a felicidade plena. Então, nós encontramos aí a partir do verso 46, eu quero convidá-lo para você ler a partir do verso 46, e diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Veja que história fabulosa que Marcos traz para nós. E eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, não é, esse sermão, ou pelo menos sermões relacionados à questão daqui de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Nós não sabemos, não temos muita informação relacionada ao cego Bartimeu. Só sabemos que ele não nascera cego, mas que se tornara cego. Algumas pessoas até tentam, não é, trazer alguma explicação, dizendo, por exemplo, que o cego Bartimeu fora uma pessoa religiosa, mas que se envolveu com um pecado, o pecado da relação sexual ilícita. E isso trouxe a ele a sífilis, e a sífilis realmente era uma das principais causas de cegueira na época de Jesus. Então, alguns tentam arriscar, mas nós não podemos afirmar que isso seja uma realidade. Só sabemos que Bartimeu era filho de Timeu e que ele era muito pobre, não tinha riquezas. Olha só que importante, porque que Marcos usa essa história. Bartimeu não tinha grandes relacionamentos. Na realidade, ele não tinha ninguém. Ele não possuía amigos, ele não possuía familiares, ele não possuía nenhum relacionamento que pudesse dizer assim: eu tenho alguém por mim. Na realidade, Bartimeu ele dependia da misericórdia de pessoas estranhas, alguém que pudesse ajudá-lo. Não era à toa que ele estava ali, na Nova Jericó, que era um lugar onde as pessoas de aquisição alta moravam. Jesus estava saindo da velha Jericó e agora passando na Nova Jericó quando ele teve esse encontro com Bartimeu. Bartimeu também, é claro, não possuía nada e ele também nunca realizou grandes coisas até conhecer Jesus. Veja aqui um ponto importante. Dentro dessa história, desse elemento, Marcos ele faz essa comparação e nós poderíamos aqui tentar responder a pergunta: o que é mais importante? O que foi mais importante para aquele homem naquele momento? Para Bartimeu, o cego, o que foi mais importante? O que foi mais importante para ele, o que ele possuía, que nós poderíamos dizer que era mais valoroso do que relacionamento, mais valoroso do que riqueza, mais valoroso do que realizações. O que ele possuía? A palavra de Deus diz que Bartimeu ele possuía fé e esperança. Fé e esperança. Fé e esperança. Por quê? Ele acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele acreditava que Jesus era o Messias e que o Messias viria a este mundo para salvar, para dar oportunidade de vida eterna. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, então ele começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
A expressão misericórdia determina que, na realidade, Bartimeu estava clamando não só por uma cura física, mas ele também desejava uma cura espiritual. Ele desejava ser salvo. A escritora Ellen White, ela, comentando a respeito de Bartimeu, ela diz assim: Bartimeu possuía uma fé e ele possuía esperança na salvação no Messias. Então, quando se aproxima de Jesus, Bartimeu tem esse privilégio de se aproximar de Jesus, está diante de Jesus, e Jesus pergunta: o que você quer? E ele diz: que eu tornes a ver. Bartimeu estava querendo ver a face do Salvador. E naquele momento, então, Jesus diz: a tua fé te salvou. Eu quero imaginar isso, né? Marcos, ele relata dizendo assim, que Jesus, ele continuou a sua caminhada na estrada, rumo ao seu destino, e Bartimeu foi muito feliz ao lado de Jesus. Quem sabe, não é? Saltitando de alegria, de felicidade, porque agora ele não só encontrou a cura para a sua cegueira física, mas também encontrou salvação para a sua alma. Queridos, nós estamos vivendo agora num momento muito difícil, muito difícil. Ontem eu estava olhando uma programação que estava falando a respeito dos sinais que estão acontecendo no mundo em 2020. Nós estamos no meio do ano 2020. Se nós colocarmos diante de nós tudo aquilo que aconteceu, nós vamos ficar assim impressionados, porque veja, nós temos a pandemia mundial, nós temos a questão de tornados, furacões, terremotos, vulcões, enchentes, incêndios, e agora mais coisas estão aí aparecendo, né? Até gafanhotos e outras coisas. Então tudo aquilo que a gente olha, o mundo parece que está estranho. E Ellen White, ela, no livro Grande Conflito, ela diz assim, que os últimos acontecimentos seriam rápidos e tragédias aconteceriam em ar, terra e mar. E tudo isso levaria, então, culminaria na volta de Jesus. E neste momento em que nós precisamos procurar algo que realmente é importante para nós, aquilo que é importante verdadeiramente para mim e para você, que é fé e esperança. Ter fé em Cristo Jesus e ter esperança no retorno de Jesus. Você sabe por quê? Porque quando Jesus voltar e nós encontrarmos com Jesus, nós vamos morar nas mansões celestiais. Entregar a vida a Jesus, ter esse encontro com Jesus, relacionar-se com Jesus, é algo que nós podemos fazer e é algo que nós podemos ter em nossa vida. Você sabe por quê? Jesus, na realidade, é a única pessoa que nasceu nesse mundo pós-pecado, que jamais vai ferir o seu coração. Ao contrário, Jesus, ele vai curar aquelas feridas causadas por relacionamentos que nós tivemos no passado. Nós não precisamos continuar carregando o fardo pesado de relacionamentos errados. Você pode colocar esse fardo pesado aos pés de Jesus e receber dele o jugo suave. Jesus é o único que jamais vai nos desapontar, queridos. E, acima de tudo, o que é mais importante para nós também não são riquezas, mas Jesus. Ele é a maior riqueza que a gente possa desejar, porque Jesus é a pérola de grande valor. Quem tem Jesus não é pobre. Quem tem Jesus é herdeiro do universo com Jesus Cristo. E outra coisa, queridos, grandes realizações nós faremos quando Jesus voltar. Quando chegarmos no céu, nós estivermos com Jesus, nenhum sonho será impossível para você. Você poderá conseguir realizar aquilo que o seu coração mais desejar. Ellen White, ela comentando uma afirmação do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo falando sobre o poder do Espírito Santo que age no coração do ser humano, que diz assim, aquilo que o olho jamais viu, aquilo que o coração jamais sentiu, né? Aquilo que os olhos jamais viram e o coração jamais sentiu, é o que Deus tem preparado para nós. Paulo, é claro, estava fazendo uma afirmação do poder do Espírito Santo agindo na nossa vida.
Mas Ellen White ela usa essa mesma expressão para demonstrar que Deus tem algo extraordinário para nós. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para você. Jesus está voltando. Ele já preparou esse lugar. E quando ele voltar, queridos, nós vamos para Nova Jerusalém. E ali, realmente teremos relacionamentos verdadeiros, saudáveis. Todas as pessoas que estiverem ali, você pode realmente acreditar que essas pessoas amam verdadeiramente, porque foram transformadas e mudadas. Ali nós vamos ter riqueza incalculável, andar em ruas de ouro, vamos morar em mansões. E ali nós vamos poder realizar qualquer coisa que imaginarmos, porque não haverá limites. Deus é todo poderoso e Ele vai nos dar este privilégio. Então, querido e minha querida, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos que estão nos assistindo, busque o que é mais importante para você. Entregue seu coração a Jesus e se prepare, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe ricamente. E eu quero, neste momento, antes de fazer aqui o meu apelo, eu quero louvar a Deus. Eu quero cantar aqui um hino que fala da esperança do novo céu, da nova terra. E logo em seguida nós vamos então fazer a oração. Cante comigo. Estamos qual Moisés
separar, nunca separar, nunca separar, nunca separar. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Muito bem, esse hino nos traz essa esperança de logo, logo estarmos nas mansões celestiais. Eu quero fazer um apelo para você. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, se você ainda não descobriu o que é mais importante para você, hoje eu tenho certeza que você descobriu. Fé e esperança não tem valor. Incalculável, na realidade, é o valor da fé e da esperança. Não existe valor que possa comprar isto. Por quê? Porque isso é de graça. Deus estende para nós gratuitamente. Se você desejar ter fé no seu coração e esperança, é só você estender as suas mãos para Jesus, entregar a sua vida a Jesus, e o mais Ele fará por você. Feche seus olhos e nós vamos orar. Amado Pai, queremos agradecê-lo, Senhor, porque a Tua palavra nos alcançou nesta manhã. E aqui com certeza, pessoas que estão me ouvindo e que ouvirão, vão ter a certeza que em Cristo Jesus encontrarão relacionamento verdadeiro, riqueza verdadeira e grandes realizações no porvir. Pai Santo, toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a compreender que o Senhor é a maior riqueza que podemos encontrar. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conduza a Canaã celestial. Nós pedimos tudo isso, amado Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te conceda grandes bênçãos na sua vida. Um abraço. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou.